Olá, gente. Eu vou esperar só entrar mais gente, uns 5 minutinhos, aí eu começo. Vou esperar só entrar mais gente, uns 5 minutinhos. Olha, o Dani entrou. Que saudade, Dani. Fica à vontade, viu? Esperar só até das 5h05 para iniciar. Olá, gente. Esperamos só um pouquinho para começar de vez a live. Pela pontualidade já são 5h05, então bora dar início. Primeiramente, boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou a Stephanie Fernanda, sou graduanda em Cinema e Audiovisual pela Universidade da Integração Latino-Americana, a UNILA. E hoje a gente vai ter um bate-papo, como vem acontecendo nesse contexto pandemia, aqui no Instagram da Passagem, com várias pessoas. E hoje é com Rosa Caldeira. Vou ler a bio dele. Bem, como ele se diz, Rosa é formado em cinemas sociais, trabalha como gaffer no cinema, multiartista, transmilitante e realizador, sempre juntando ideias para atuar com cultura LGBT e periferia, busca junto aos seus um reolhar sobre a imagem de experiências faveladas em primeira pessoa. Acredita que o Nós por Nós é revolucionário. E de tanto mandar o grupo artístico para Cuba, o Rosa vai para Cuba. Ele passou em uma das melhores faculdades de cinema do mundo, que é a ICTV, em Cuba.
Ele estava participando de uma vaquinha online que propôs pelas redes sociais para garantir fundos e conseguiu para poder falar sobre esse cinema trans latino-americano. Então esse vai ser o tom da nossa conversa. Vou aqui convidar ele para a gente começar esse papo. Cadê o Rosa? Salve, Té. Tá me escutando? E aí, Da hora. tá me Olha só, ouvindo? tô te ouvindo bem. A gente tá com o cabelinho igual, ó. Você tá branquinho aí, eu também. A gente tá combinandinho nos furos aqui, o meu tá meio estourado, mas tá no mesmo tom de amarelo. É verdade. Boa tarde aí pra geral, gente. Licença pra chegar. Muito da hora estar aqui com vocês, Té. E é isso, eu sou Rosa, como você já me apresentou, Té. E tô aqui pra trocar um pouquinho sobre cinema trans latino-americano e todas essas coisas aí que a gente gosta de fazer, cinema maloqueiro, transviado, periférico. É isso. É isso, eu acho que essa live, como o intuito da passagem é um lugar de afeto e meio que uma extensão do que foi a ETEC, o curso técnico, que a maioria ou foi aluno ou também tem um professor, eu acho que dá liberdade para a gente não ter formalidades. Então, vou te chamar de amigo, vou te chamar de lindo, vou te chamar dessas coisas. Eu acho que esse ambiente é propício. É isso. Meu bem, eu queria que você se apresentasse, você já falou um pouquinho, eu falei da sua bio, mas você falasse quem você é, o que, que é ser esse multiartista, quais são essas artes que você domina, e brevemente já falar o que, que você vai desenrolar aí sobre esse cinema É isso. trans-latino-americano. Então é isso. Boa tarde de novo a todos. Licença para chegar novamente. Muito da hora estar aqui. Agradeço muito o convite da Esté e todo mundo da passagem videográfica. Tenho certeza que a gente vai bater um papo muito maneiro. Eu sou Rosa Caldeira, @roseirando nas internet. Eu sou um cineasta trans da periferia de São Paulo. Eu tenho um coletivo barra produtora chamado Maloca Filmes, que é de audiovisual periférico e TLGBT. E como você mesmo disse, Sté, eu estou sempre juntando ideias para atuar com cultura LGBT e periférica. E o meu último filme, que a gente dirigiu junto, inclusive, Periférico aí nas internet também, tá rodando vários festivais por aí, já ganhou vários prêmios no Mix Brasil, Festival Tiradentes, Curta Aqui no Fórum. Eu também, enfim, a gente no meu coletivo, a Maloca Filmes, a gente também acabou de receber um edital do Vai 2 para realizar um festival de cinema queer na Quebrada, aqui na Zona Sul de São Paulo. Então, a gente pensa o audiovisual periférico com a produção de filmes, mas também a partir da distribuição, da construção, é, enfim, da construção de base mesmo, de quebrada, que a gente sabe como é. E é isso, estamos sempre juntando ideias aí para construir esse reolhar, essa ressignificação de imagens, experiências transviadas, faveladas em primeira pessoa. E acho que tudo isso fala muito sobre mim. Eu também sou cineclubista, trabalho muito com cineclube, eu sou formada em ciências sociais. E é isso, estamos aí construindo audiovisual maluqueiro, audiovisual transviado, periférico. E é isso. Estamos aí para somar. E eu também vou para Cuba, né? Como a Esté falou, eu passei na ECTV para estudar cinema em Cuba e vou para lá em janeiro, então é Favelados pelo Mundo também. E é isso, vamos que vamos. Poucas para entender, fala aí, Rosa. É isso, mano. Eu acho que já dá para a gente puxar um pouco sobre o nosso papo de hoje, que é sobre esse cinema trans-latino-americano. Que quando pediram alguma opinião no grupo da passagem sobre algum tema, eu achei, perfeito. Antes a gente queria que fosse enquanto você estivesse na sua campanha, para ser uma forma de divulgação, só que, né, N poréns, N coisas, mas eu vi que você deu um mini curso sobre esse cinema trans-latino-americano. Igual eu falei no começo, eu estou na UNILA, que é a universidade pensada para essa integração latino-americana, você passando para esse curso de Cuba.
Então, tudo se conversa. Eu fiquei pensando, por que não puxar esse bate-papo, né? Aí eu queria saber, Rosa, porque assim, quando eu vim para cá, eu vim muito para Unila, vim muito na vontade de conhecer esse cinema que é fora desse eixo que o São Paulo, que a gente de São Paulo fica meio que preso, assim, e esse cinema de Cinemark, esse cinema que vem de Hollywood, eu tive grandes professores que se tornaram grandes amigos no técnico, que plantaram a sementinha. Rodrigo estudou em Cuba, então peguei, que está aqui na live, salve Rodriguinho, que tinha feito também, estudado lá em Cuba, então falava para a gente esse outro cinema, né? Esse outro olhar. Porque é isso, a inserção do cinema foi muito não acreditar, igual você, de essa alternância de olhares, essa alternância de representatividades. E quando eu fui estudar, eu caí com esse cinema hollywoodiano europeu. Aí depois eu entendi né? Mas eu não sou desse lugar. Que cinema que eu posso fazer, que cinema eu posso olhar para poder ter uma identificação melhor, até regional mesmo, da onde eu estou inserida. Então, eu dei de cara com esse cinema latino-americano, entendi que o Brasil é América Latina, porque, Total. querendo ou não, os brasileiros não sabem, acham que é algo distante, que, não, latino é aquilo que vê no filme, né? Aquele boy de regatinha, uma corrente de prata, é isso a significação do latino nesses filmes, né? Ou aquela coisa do malandro, essas estereotipação que a gente vê. E quando você traz para conversar sobre o cinema translatino, eu vejo uma outra subalternidade assim que está muito maior do que a qual que eu fui procurar, que era o cinema só latino-americano. Então, eu fico Total. pensando como foi essa busca, como foi essa identificação e como você enxerga que é um cinema translatino-americano, né? Já que a gente está enxurrado aí de referências fílmicas que a gente assiste, e quando a gente reproduz, por ter esse inconsciente coletivo, acaba também, às vezes, repetindo. Então, Total. como essas quebras de paradigmas e o que é para você esse cinema translatino-americano? Total. Eu acho que eu vou falar algumas coisas, até, porque essa sua pergunta é aquelas perguntas ousadas, assim, mil coisas. Então eu vou Vamos falando, se falando, você vamos ser quiser uma comentar, conversa, é convidar isso. também a galera do chat para mandar pergunta, para ir É isso, falando, a gente gente. está anotando A e gente vai vai mandando transformando aqui em as ideias bate-papo. e vocês vão comentando. Mas eu acho que uma coisa legal de falar, no primeiro ponto, é que e eu gosto de falar isso porque acho que quando a gente está falando sobre como a gente vê o cinema hoje, o que é o cinema trans-latino-americano para mim hoje, que para mim é o cinema que eu faço, eu acho que é interessante pensar como a gente começou no cinema, o que era o cinema para mim no início. E, tipo assim, eu acho que como a maior parte das pessoas periféricas que trabalham com cinema, eu não sempre tive o sonho de fazer cinema, trabalhar com cinema, essa coisa romantizada. Foi uma coisa que apareceu na minha vida, que empurraram na minha vida, quase um tropeço, e que eu acabei entrando nisso, porque eu achava que era uma forma de conseguir dinheiro, de fazer meus corre, enfim. E só depois de muito tempo que eu consegui ressignificar isso e entender a importância que isso tinha na minha vida, consegui trazer um sentido para isso. Mas no primeiro momento eu não tive contato com o cinema por essa visão romantizada de, ai, sempre quis ser cineasta, sempre quis fazer filme. Porque essa é uma realidade muito distante da gente. E acho que ela é muito distante da gente justamente por isso, porque quando a gente fala de cinema, a gente está falando de um cinema norte-americano ou europeu, um cinema branco, um cinema cisgênero, um cinema heterossexual, um cinema rico, burguês. E acho que é muito doido a gente, enquanto pessoas trans, enquanto pessoas periféricas, enquanto uma pessoa preta, tipo assim, a gente conseguir ressignificar e desconstruir tudo e ocupar esse espaço, tá ligado? E fazer os nossos filmes, tipo, eu acho que isso que é que é a virada de chave, sabe? Que provavelmente tiveram outras pessoas pretas, outras pessoas periféricas, outras pessoas trans, que a gente viu em algum determinado momento colocando a cara a tapa para isso, e que a gente conseguiu imaginar a gente representado naquilo, que a gente conseguiu ver o cinema enquanto uma possibilidade.
Porque quando a gente está falando sobre representações no cinema, quando a gente fala, inclusive, por exemplo, sobre a representação trans no cinema, que já é uma coisa muito isolada, a gente está falando de uma representação norte-americana, de uma representação europeia. Sendo que quando a gente vem para a realidade do Brasil, é outra história, é outra situação. Porque a gente está falando, por exemplo, de um país que é o país que mais mata transgêneros no mundo, ao mesmo tempo que é o país que mais consome pornô relacionado com pessoas trans no mundo. Então, tipo assim, é uma contradição muito grande e é uma situação muito específica do nosso território. Então, eu acho que é legal trazer essa recapitulação de início para chegar na pergunta do tipo, o que que é um cinema trans latino-americano, então, né? Tipo, se a gente já sabe o que não é, talvez, que a gente sabe que não é esse cinema norte-americano, esse cinema europeu, esse cinema que é de uma realidade muito distante da nossa, que não tem a ver com o nosso cotidiano, o que que é esse cinema trans latino-americano? E eu acho que o meu objetivo, toda vez que eu falo sobre isso, não é definir esse cinema numa pretensão acadêmica ou construir ele a partir de um saber super universitário, enfim. Eu acho que eu estou muito mais interessado em dizer como, para mim, enquanto uma pessoa trans e latina, no caso, como eu enxergo esse cinema, como eu enxergo o cinema trans e como ele chega até mim e o que ele representa para mim, porque eu acho que é sobre isso, tá ligado? Não é sobre definições acadêmicas de masturbação mental, de entender quem está fazendo e quem não está fazendo. E eu acho que toda vez que a gente vai falar sobre cinema ou sobre arte, a gente tem que falar sobre construção de imaginários. Principalmente quando a gente está falando de uma população marginalizada, de uma população que não tem direito à sua vida, não tem direito à sua existência. E aí acho que a partir do momento que a gente está falando de uma sociedade onde tem pessoas que não têm direito à existência, a gente falar sobre representação, sobre ter vida, né? Sobre esse direito de existir é muito político, e é muito coletivo, e é muito importante. E eu acho que a vivência trans, enfim, e a vivência latino-americana é política demais, justamente pela marginalização que a gente vive na nossa sociedade, tá ligado? E eu acho que quando a gente está falando de cinema, reivindicando esse cinema, eu tô reivindicando a possibilidade de existência, eu tô reivindicando a vida, eu tô reivindicando um presente, sabe? Um direito à vida, um direito ao imaginário, um direito dessas possibilidades de existência, que eu acho que é um termo muito interessante da gente trazer. Porque até agora, até o presente momento, a maior parte das representações trans latino-americanas que a gente tem, ou a maior parte das representações trans, para falar sobre isso no primeiro momento, estão 100% relacionadas com uma fetichização de cisgênera do sofrimento trans, que não serviu de nada até hoje para que as pessoas trans passassem de ser assassinadas, fetichizadas, enfim. Então, se a gente está falando de um cinema, por exemplo, no Brasil, a gente já tem uma representação trans no cinema brasileiro há muito tempo. A gente tem uma representação trans no cinema brasileiro desde a época da década de 70, quando a gente falava de porno chanchada, por exemplo, que, para quem não sabe, era um movimento super famoso no Brasil, que deu uma visibilidade para o cinema, para as novelas brasileiras até internacional, da gente misturar um pouco essa coisa do cômico com essa coisa do erótico. E, obviamente, as pessoas trans estavam representadas ali, mas elas estavam representadas nesse limiar do ridículo e do erótico. E é muito louco a gente olhar isso, eu te dizer que desde aquela época a gente representava travestis enquanto algo ridículo, ao mesmo tempo que com uma pitada de mistério, uma pitada de, né, aquele sex appeal, essas coisas todas, e eu te dizer que o Brasil é o país que mais mata pessoas transgêneras do mundo, ao mesmo tempo que é o país que mais assiste pornô trans. Tipo assim, a gente não tem como desassociar essas criações de imaginário, essas criações, essas representações. E acho que às vezes é um pouco abstrato pra gente, mas talvez pra gente que trabalha com cinema não é tanto, mas eu acho que para algumas pessoas é um pouco abstrato a gente entender o quão é significativo. Cara, a gente consome muito vídeo, a gente consome muito cinema, a gente consome muito YouTube, a gente consome muito conteúdo. Tipo, isso tem a ver com a criação
de imaginários de futuros e de presentes possíveis, sabe? De existências possíveis. E eu digo isso, por exemplo, enquanto uma pessoa trans que sempre teve referências é, extremamente negativas do que era ser trans no cinema, extremamente impossíveis do que era ser trans, porque era sempre uma vivência muito eurocêntrica, burguesa, muito distante da realidade que eu vivo, e sempre muito calcada no sofrimento. E num sofrimento que não faz você ter empatia por aquela personagem, mas é a fetichização do sofrimento. É um cinema que se propõe a pensar somente o que é ser trans e não se propõe em nada a pensar o que é ser cis. E são duas identidades que existem em conjunto, sabe? Não faz sentido a gente falar sobre ser trans se a gente também não reconhece o que é ser cis. Da mesma forma que não faz sentido essa coisa da gente falar sobre negros, negritude, se a gente também não fala que a branquitude existe e que ela é um sistema e que a gente, enquanto branco, está muito acostumado a não se ver e não ver a nossa raça, sabe? Então, eu acho que se eu fosse falar um pouco sobre cinema trans-latino-americano, eu começaria falando muito sobre isso, para falar talvez um pouco uma crítica ao que é o cinema trans hoje em dia, porque, né, existem pessoas trans sendo representadas, mas eu não sei ao serviço de que é esse cinema. E se eu fosse te dizer o que é esse cinema trans para mim, para a gente conversar um pouco a partir disso, eu te diria que é um cinema que tem muito a ver com uma coisa que uma amiga nossa fala, inclusive, Vita Pereira, citações, hashtag, Maravilhoso. que é esse cinema do EQ, que é esse cinema do truque, que é esse cinema que é um cinema terceiro-mundista, que é um cinema latino. Não é uma negação do que está dado aí por esse projeto colonial, que tenta colonizar nossas mentes, nossos corpos, através do cinema, enfim. Mas também é uma afirmação de dizer que o que a gente passa pelas nossas vivências de ter que dar urgência da sobrevivência, tá ligado? Porque a gente tá falando de vidas trans, de vidas pretas, de vidas periféricas, e a gente tem que falar sobre urgência da sobrevivência, tá ligado? Então, eu acho que esse cinema trans hoje em dia é um cinema do truque, sim. E é um cinema da coletividade, sim. E não estou dizendo individualmente que todas as pessoas trans que forem fazer cinema vai ser dessa forma, mas eu estou dizendo enquanto coletividade, enquanto afirmação política desse cinema. E é por isso que eu digo que eu faço um cinema trans, independente de eu retratar pessoas trans ou não, porque a forma política como eu enxergo o cinema que eu faço é essa, de trazer esse truque, de trazer essa coletividade, de trazer esse projeto descolonizado, né? Enfim, para essa forma de fazer cinema. E eu acho que a gente tem ótimos exemplos de como fazer um cinema trans brasileiro, por exemplo, e latino-americano. E eu acho que mas eu acho que a gente tem que conseguir focar também e valorizar. E eu vejo muito isso no cinema periférico. Muita gente falando que a gente não tem filmes, não tem muitos longas-metragens realizados por realizadores periféricos, por realizadores pretos, por realizadores trans. E eu acho que passa por a gente entender também que talvez, quando a gente está falando de cinema trans, a gente tem que falar sobre curta-metragens, cara. Tipo assim. E se você não fala sobre curta-metragens, você está excluindo 90% desse cinema, tipo assim, sabe? E eu acho que isso é uma coisa muito importante, da gente ter noção de quando a gente está analisando esse tipo de produção. Então, acho que a gente tem filmes brasileiros feitos por pessoas trans, construídos por pessoas trans, por pessoas periféricas, mas eu acho que a gente também tem uma grande produção de curta-metragens, de vídeos de YouTube, de websérie, de performances no Instagram, sabe? E acho que a gente tem que entender que tudo isso faz parte dessa vivência e acho que trazer isso e valorizar esse tipo de conhecimento, esse tipo de produção, eu acho que também é contribuir para a descolonização desses saberes, para a descolonização de um cinema, para a descolonização da produção audiovisual. Então, enfim, e acho que a gente tem que, não sei se eu gosto tanto dessa palavra, mas acho que a gente tem que trazer esse empoderamento ou essa consciência para a nossa comunidade,
porque já deu, tá ligado? De gente cisgênera fazendo filmes sobre pessoas trans. Tipo assim, a única coisa que a nossa comunidade não ganhou nada com isso. Acho que a única coisa que a gente fez foi dar dinheiro pra essa comunidade cisgênera, tá ligado? E eu acho que é um pouco sobre isso, tipo assim, eu acho que o cinema branco, burguês, rico, enfim, cisgênero, ele deve muito pra nossa gente, tá ligado? E eu acho que a gente não tem que ter vergonha de falar isso, porque ele tá em dívida com a gente. E acho que é sobre isso, cara. Quanto mais eu coloco isso na minha cabeça, mais eu consigo também chegar nos lugares e, enfim, e reivindicar tudo isso que é nosso e falar disso de todas as formas possíveis. Mas é isso, Cé. Acho que eu dei uma Ah, introduzida aí geral, uhum. mas a gente Que pode bom que falar mais especificamente sobre várias coisas. com certeza, assim, sua fala já me deu várias provocações para fazer e reflexões. Convido mais uma vez a todos que estão no chat participando, se quiser mandar pergunta, quiser participar, estamos aí para fazer essa reflexão, né? Uma coisa que eu fiquei pensando logo na sua primeira fala ainda mais pensando que você vai estudar esse cinema acadêmico, eu estou inserida também nesse cinema acadêmico, em como essas nossas falas ainda têm uma dificuldade muito grande de ser validada nesses espaços e para além de reflexionar isso como espectador, o que a gente assiste, quais são essas representações, como esse caminho como realizadores também, né? Porque, igual, em uma aula, por exemplo, estava querendo falar sobre essa inserção desses corpos, que tem totalmente a ver com políticas públicas, de um governo progressista que deu a oportunidade de pessoas trans, favelados, por aí, entrarem nesse sistema e conseguir, a partir daí, se representar, como isso diz muito mais pela forma, né? Porque muita gente pergunta, tá, você está categorizando como um cinema translatino-americano. O que se faz esse cinema translatino-americano? Mas ele está totalmente na subjetividade, igual fazer um filme de quebrada, igual fazer um filme de favelado. É muito mais essa inserção desse autor, ainda mais, né? A gente é apegado por esse cinema hollywoodiano, a gente sempre fala de filme de autor. Quem é a Total. direção? Quem é a produção? Então, não tem como, quando a gente falar dos nossos corpos, desvalidar isso, que a gente precisa falar de quem é o autor. E isso quer dizer muito mais do que se a gente vai usar um plano sequência, se vai usar a coletividade, porque se a gente indaga isso, vão falar que desde antes usava de forma participativa para fazer as produções, que não é só isso, né? Como a nossa vivência, o nosso corpo, o que a gente passou, as nossas dores, como isso ressignifica e faz com que o nosso cinema seja isso, né? Essa contra essa contracultura, essa subversão do que a gente sabe de cinema, né? Que eu acho que quando esses Total. corpos tomam esses lugares, que eu quero puxar até um pouco pelo Periférico, o filme que a gente fez, como um cinema também, um cinema trans-latino-americano preto de quebrada, como as nossas vivências e o que a gente já está dado já na narrativa, vai trazer uma potência diferente. E que não vão ser essas pessoas que estão na academia ou que estão já nessa hierarquia cis heteronormativas que vão conseguir entender que é um cinema assim, né? Porque ainda vão perguntar o que tecnicamente se diz isso, o que pautadamente se diz isso, não só o que você viveu para dizer que é isso, né? É muito mais Uhum. isso, o que a gente viveu. Aí eu queria te perguntar uma indagação, uma provocação que me fazem sempre estar, né, comigo, enquanto esse corpo diferente nessa faculdade, nessa academia, nesse sistema. Se você acha, você já falou um pouco, eu já pressuponho a sua ideia, que a gente consegue fazer um cinema que não seja a partir da nossa subjetividade. Igual, não penso, por exemplo, se eu fizer um filme que vá dizer como o amarelo é bonito e que não vai ser um cinema de uma mina preta LGBT e da quebrada. Mesmo que a temática não seja essas dores, né? Então, como esse Uhum. cinema está mais por quem faz e como vai dar esse reolhar a partir, né, disso. Não que necessariamente vai falar sobre as nossas dores,
porque é isso também. Acho que quando a gente consegue espaço nesse circuito, eles nos dão um lugar só de falar das nossas dores, não de falar além, né, do que a gente é. Então, como quebrar, enfim, não foi uma pergunta, foi mais uma reflexão. E outra coisa também que você puxou e que fica latente na nossa cabeça, que vocês pedem uma representação desses corpos, mas só validam um longa-metragem com começo, meio e fim. E como isso é 100% orçamentário, a gente não está nesses lugares porque não tem dinheiro, não tem como. Recentemente a gente lançou o Periférico, que é uma ficção, que, de novo, é uma revolução para a gente estar fazendo uma ficção, né? Como a gente fica atrelado nesses vídeos de 3 minutos. A Castiel, por exemplo, quantos vídeos de 3 minutos, de 10, ela tem, e tem uma baita representação dessa corporalidade, mas não é aceito em alguns lugares, e nesses lugares que vão te validar, né, essa validação, essa masturbação, como você falou, desse eles por eles, outro por outros, não nós por nós, e como fica difícil a gente entrar, e como dá brecha também, igual recentemente falaram que não tem um Spike Lee brasileiro. Por que falam isso? Por que dão aval? Porque eles mesmos colocam a gente nesse lugar da marginalidade do dinheiro também. Não, vocês fazem videoclipe, vocês fazem experimental. E como a gente muda essa narrativa e como validar também, né? Então é sempre um nadar contra a corrente. A gente consegue entrar, mas mesmo assim estão testando. E como é mais uma coisa sobre nós, essa subjetividade, e como isso também está muito intrínseco ao território, né? Tipo, a gente se entender como latino, ser como translatino e eu como afro-latina, é porque eu preciso defender esse meu território, preciso defender essa minha existência, primeiramente, para esse reolhar, para depois conseguir divagar por outro assunto. Como tem essa urgência também para esses nossos corpos, né? Sim. E eu acho, nossa, tem muitas coisas na minha cabeça, com isso que você disse. Concordo muito, inclusive. Mas às vezes a gente começa nervosa ou nervoso, que não vai dar conta no meio, acha que 1 hora é pouco, né? Mas, tipo assim, eu acho que uma coisa que vem muito na minha cabeça quando você fala isso, e que eu, enfim, acho que era importante eu começar a falar sobre isso, é que, tipo assim, eu sou uma das primeiras pessoas trans a estudar em Cuba. E acho que isso por si só já demonstra muito, cara, como anda, como é a minha vida, não só no cinema, mas em tudo. Tipo, eu sinto que eu sou. Acho que essa é uma experiência muito comum para pessoas trans que estão também ocupando espaços mais elitizados, enfim. Mas parece que você é a única pessoa trans em todos os lugares, sabe? Tipo, as pessoas, a primeira pessoa trans que as pessoas conhecem é você, sempre assim. E, enfim, eu acho importante falar sobre isso, porque acho que é desse lugar que a gente está falando e é sobre isso que a gente está falando. Mas eu acho que tem uma coisa que você disse que me faz pensar muito, que é o quanto esse projeto colonial e esse projeto universalizante, né, do cinema, desse cinema burguês, cis, estadunidense, De etc. gênero, muitas vezes, de forma. Sim, mas o quanto é um cinema que não se entende com os seus rótulos, tá ligado? E eu acho que é um pouco sobre isso, essa coisa dos rótulos, de você conseguir abdicar dos seus rótulos é um privilégio também, sabe? E eu acho que quando você é uma pessoa trans, uma pessoa periférica, uma pessoa preta, uma pessoa LGBT, você não tem o direito a não reivindicar esses rótulos, tá ligado? Porque eu acho que a sociedade que a gente quer, o cinema que a gente não quer ter que ficar afirmando o tempo todo quem a gente é e o que a gente faz, tá ligado? Mas eu acho que a grande chave é essa, mano, que a gente precisa conseguir cada vez mais mostrar o quanto esse cinema que a gente tanto critica é um cinema que fala muito mais sobre a branquitude, sobre um polo político que não é o terceiro mundo, sobre esse cinema que se diz cinema trans, porque tem um personagem trans, fala muito mais sobre essa generalidade do que sobre
essa é a experiência trans, tá ligado? E eu acho que quando a gente fala dessas categorias, acho que esse é um bom ponto de partida também, sabe? Tipo, o que é o cinema cisgênero? O que é o cinema branco? Tipo, ele é o cinema que a gente vê todo dia na TV, cara. Tipo assim, não é porque tem uma pessoa trans naquela tela que ele não é esse cinema, entendeu? E acho que essa é o pulo do gato, enfim. E acho que eu e você estarmos aqui hoje é aqueles grandes momentos que a gente tem que falar assim, o projeto colonial de vocês não deu certo. Deram errado, E tá de não vai novo, dar, né? cara. Sim, e tipo assim, e eu acho que quando eu falo também desse cinema do EQ, que a gente está falando desse cinema do truque, tem muito a ver com esse cinema pautado também por esse conhecimento da experiência, né? Esse conhecimento das nossas vivências, porque de forma nenhuma eu estou dizendo que o conhecimento acadêmico não serve para nada e desvalidando ele, mas eu preciso afirmar esse nosso conhecimento da experiência porque ele não é valorizado na sociedade. E o cinema acadêmico, esse saber acadêmico, ele é. Então, quando eu reivindico a cultura trans, eu não estou dizendo que a cultura cis não serve para nada, é um lixo, sabe? A gente só está precisando reivindicar essas culturas, precisando reivindicar esses saberes, porque eles não são valorizados na sociedade. Entende? E eu acho que, tipo, é sobre isso, tá ligado? E eu Com acho que a gente certeza. tem. Enfim, e eu acho que é sobre isso, e eu sempre engato muito nessa chave, tipo, toda vez que eu falo, que eu faço esses debates, eu também sempre falo muito sobre ancestralidade, porque eu acho também que quando a gente está falando sobre tudo isso que a gente está falando, eu sou uma pessoa muito religiosa, né? E eu sempre associo muito isso com religião, assim, eu acho que quando a gente está numa sociedade como a nossa, acho que a gente sempre tem que se questionar quem tem o direito à alma, tá ligado? Quem tem o direito à ancestralidade? Quem são as pessoas que têm o direito à alma? E quando a gente está falando sobre alma, eu acho que a gente está falando, cara, sobre vida, sobre reivindicar poder, sobre a gente reivindicar que quem são as pessoas que estão para fora dos paraísos, quem são as pessoas que estão para fora das políticas públicas, quem são as pessoas que estão para fora da dignidade humana. Então, eu acho que reivindicar a alma, por mais que pareça muito abstrato para um papo tão racional e concreto quanto esse que a gente está tendo, eu acho que é uma forma muito importante de reivindicar a vida e reivindicar uma vida na Terra, tá ligado? Porque se a gente não tem direito nem à alma, tipo, imagina essa vida de agora, sabe? Então eu acho que toda vez, mano, que eu falo sobre representação, sobre imaginários, sobre cinema, mano, sobre direito à vida, né? Porque a gente tá falando sobre isso, sobre direito à existência, tá ligado? Possibilidade de existência. Enfim, eu acho que é importante a gente trazer esses pontos da ancestralidade, esses pontos da arte do truque, da coletividade, porque toda vez que a gente faz cinema, a gente faz com essa perspectiva, enfim. E é isso, acho que esses papos são importantes da gente trazer também, e tudo isso me Eu acho lembrou que você muito o que você disse. trouxe uma questão muito boa, porque quando a gente fala sobre outro cinema, a gente sempre questiona o que a gente está fazendo, né? Não questionam eles. Acho que isso já é um medo nosso que colocaram na gente, que, citando de novo Vita Pereira maravilhosa, que essa vergonha não é minha, é de vocês, vocês que colocaram em mim. Por que que a gente tem essa vergonha, esse medo de questionar essas pessoas? Nunca questiona por que esse cinema é cis, não? Sempre é, por que esse cinema é trans, por que esse cinema é preto, por que esse cinema é de quebrada. Não tem essa troca, né? Parece que é um ser que está ali, está feito, está concreto e inimudável. E outra Sim, coisa que eu fico pensando também nesse o que o outro propõe para a gente é como eles veem as nossas referências, esquecem dessa experiência, esquecem dessa oralidade, esquecem dessa ancestralidade, esses modos de sobrevivência que a gente criou
Porque diferente deles, diferente dessa cultura europeia, a gente não tem esses dados, a gente tem oralidade. A nossa ancestralidade, enquanto negra, foi negada. A gente vai ver no passado, as famílias já vieram já sem vínculo, então não tem uma afetividade. Eu não consigo pensar 100 anos atrás na minha família, não consigo pensar 90, muito menos. E quando coloca trans, também não consegue colocar uma vitalidade, um passado, né? A gente Uma sempre está falando do referência, né? presente através de quem já foi, dos nossos, para construir um futuro. Então, como validar essas nossas referências do agora, né? Igual a gente de quebrada, a nossa referência é o baile que a gente cola, é o sarau que a gente cola, são os nossos amigos que a gente escuta. A partir daí que a gente vai fazer uma referência fílmica, não é através de um Godard, não é através de um Hitchcock, não é Total. através de um expressionismo alemão. A gente pode até fazer, mas não é essa prioridade para a nossa experiência, para o nosso ser, porque isso não dialoga. O que dialoga é a nossa vivência, a partir daí, não é? Eu vejo muito que meio como uma responsabilidade, né? Acho que um outro debate você falou e isso ficou ecoando na nossa cabeça, a gente também está sendo ancestralidade, né? A gente está virando ancestralidade para um futuro. Então, o que a gente está fazendo é montando uma história Sim, que com registro, uma história que a gente está tentando que seja validada e que não seja esquecida, questionada, né? Então, é como essas pessoas vão ver esse tipo de referência, não é o que eles esperam, não é o que eles estão acostumados. Então, acho que quando a gente se propõe a isso, é além da nossa vida, é além do que a gente faz, é o que a gente também enxerga como bagagem que é questionado a todo momento, né? E deixa eu ver a hora que a gente está faltando, só dar uma olhada. Eu te pergunto isso também, como você se vê como essa pessoa que está sendo ancestralidade, né? Como essa pessoa que está fazendo essa narrativa nova para quando no futuro, ó, o Rosa foi o primeiro trans, daí seja, já o impacto. Então, como foi a vivência daquele corpo e como vai ser, né? Eu vejo isso, a nossa ancestralidade é muito mais uma força para viver o presente, conseguir virar história, é o que mais está, né? Enfim, sim, divagações aí. total. E queria junto, sei lá, entender de projetos futuros, o que você pensa, o que está borbulhando na sua cabeça. Enfim, vamos indo. Cara, eu acho que antes só de eu falar sobre isso que você disse, eu acho que tem uma coisa importante que eu acho que é trazer para esse debate, que é tipo assim, eu penso muito isso, até desde o Festival de Tiradentes, que a gente foi no começo do ano, tá ligado? Que a gente ficou lá, mano, tipo, e a gente já participou de muitos debates em que a gente fica falando sobre o nosso roteiro, sobre o nosso filme, como foi que a gente fez, como foi que escreveu o roteiro, ai, coletividade, ai, reunião. Tipo, tá, da hora. Mas eu sinto que eu tô numa chavezinha em que eu tô muito interessado em pensar como a gente faz para ter mais pessoas trans, mais pessoas pretas, em todos esses espaços que a gente vai, para aquela grande questão que a gente sempre fala, para a gente parar de ser exceção e virar a regra, tipo, eu sinto que para além de debater como a gente fez o nosso filme, eu queria que a gente começasse, que as pessoas desses espaços, desses festivais de cinema, e que a gente, né, começasse a refletir como a gente traz mais pessoas como a gente para esses espaços, tá ligado? E eu acho que não tem como a gente falar sobre um cinema que é marginal, não por fetiche, mas porque a sociedade coloca dessa forma, como que a gente traz mais essas pessoas pretas, trans, para o cinema, cara. Isso só vai ser possível a partir de políticas públicas, isso só vai ser possível a partir do momento que as pessoas cis entenderem que se elas querem fazer um filme sobre pessoas trans, elas têm que ter pessoas trans na equipe. Tipo assim, eu não vou dar uma palestra sobre cinema trans e você vai escrever um bolo de receita de como você vai fazer o seu filme sem ser transfóbico, tá ligado? Porque eu acho que o que a gente precisa, quando a gente está falando sobre criar representações trans, é, diferentes no audiovisual, para a gente conseguir criar presentes de vida, presentes de prosperidade, enfim, de alma, presentes de possibilidade de se existir,
a gente está falando sobre criar narrativas, representações que tenham empatia, cara, que não sejam simplesmente uma representação, que é a forma como representam trans no cinema hoje, que é uma coisa totalmente que você assiste aquele filme, você vê o sofrimento, mas você não consegue se identificar com ele, porque você coloca o sofrimento como algo distante, como algo bizarro, como algo que não tem essa camada de ser uma pessoa que está sofrendo, sabe? Tipo, por motivos, enfim, esse assunto até me revolta, porque, mas eu acho que, enfim, eu acho que isso é uma coisa importante. Mas agora falando um pouco sobre isso que você disse, sobre a ancestralidade do futuro, enfim, sobre a gente ser a ancestralidade dos que virão, isso é uma coisa que eu reflito muito. Acho que é uma coisa que eu reflito muito e quero, mano, conseguir carregar muitas pessoas comigo. E acho que é uma coisa que eu também reflito dentro dos meus privilégios, por exemplo, enquanto uma pessoa branca, porque eu sei que a gente está falando de uma comunidade trans, em que é uma comunidade extremamente preta, em que as pessoas pretas, trans, também têm muito menos oportunidades. Então, acho que essa ancestralidade dos que virão, para mim, enquanto pessoa branca, também tem a ver com redistribuição de oportunidades no presente, né? Para além dessa coisa do futuro também. Mas toda vez que eu falo sobre isso, cara, eu penso muito numa frase que ó, tô até com a cola dela aqui, da Helena Silvestre, que é uma mulher incrível de ocupações, preta, periférica aqui de São Paulo, que é uma frase de um livro dela que chama Nota sobre a Fome, e que ela fala assim: quem conhece a fome logo descobre o desejo, mas saber como desejar é das tarefas mais complicadas que já encontrei. Que eu acho que quando ela tá falando sobre essa fome, ela tá falando sobre essa ausência também, tá ligado? Sobre, enfim, que acho que é uma fome que não é só a fome de comer, tá ligado? É uma fome em muitos sentidos. E eu acho muito forte isso. Quem conhece a fome logo descobre o desejo, mas saber como desejar é das tarefas mais complicadas que já encontrei. Eu acho que mano, eu sinto que a minha vida é muito sobre isso. Sinto que a vida das pessoas periféricas tem muito disso, que é tipo, cara, às vezes a gente não se vê, enfim. Quem tá preocupado com o que vai comer no dia seguinte? Quem tá preocupado com, mano, com a mãe apanhando em casa? Quem tá preocupado com essas coisas? Tipo assim, é muito difícil a gente sonhar com, com outras coisas, tá ligado? E acho que se a gente tá falando sobre inspiração, sobre ancestralidade, sobre projetos, acho que a gente tem que pensar em como fortalecer os nossos na vida, sabe? Nessa urgência da sobrevivência mesmo. Então, sei lá, eu acho que é importante essas reflexões. Toda vez que a gente está falando, eu me sinto, acho que eu, enquanto quem eu sou, o lugar que eu ocupo na sociedade hoje, de onde eu vim, eu não consigo falar sobre ascensão e sobre oportunidade sem voltar para esse lugar e dizer que, enfim, todas essas coisas. Então, acho importante trazer isso. Mas falando também sobre projetos. Você quer falar alguma coisa? Não. Eu achei que você ia falar alguma coisa. Não, eu ia falar que total isso, Mig. Quando você coloca fome, eu acho que elucida muito bem que muita gente trata como algo de existência e como outras pessoas têm opções, né, de comidas e etc. E como na nossa existência fica claro, né, como nos dão, e quando a gente sente essa fome, só a possibilidade de existir, ó. Esse é o básico do mínimo, só para matar essa pseudo. Você não tem opções, não tem Total, escolhas, não tem esse valor nutritivo, etc, total. etc, né? E como também quando a gente fala desse cinema coletivo, não é a coletividade só na hora da produção, é a coletividade do depois também, né? Eu acho que o Uhum, produto final é só o filme, é uma vírgula para partir daquilo chamar, olha, além dessas narrativas que te representam, olha os nossos corpos, olha a gente que fez filme. Se você quiser, também tem a possibilidade. Eu vi muito toda ascensão, se eu posso dizer assim, né? Oportunidade que vem na minha vida, eu vejo mais como um lugar para outras pessoas vêm como eu pode estar aqui também. Eu acho que a gente tem esse dever subjetivo na gente de que ó, eu estou aqui não é só por mim, é para outras pessoas também verem que podem, eu poder trocar essa ideia com elas, entender que, sei lá, fazer essa troca.
Isso é essa Total, coletividade, né? Para além, é esse macro do que o micro da palavra literal. E total. só 10 minutinhos, 9 na verdade, de live antes que a gente seja cancelados, né? Vem aí a parte. Então, não sei, se alguém quiser, tem aqui o Daniel Arol mandou Boa Rosa, Felipe Neves mandou muito bom, Daniel Favaro mandou Esté maravilhosa, Rosa maravilhosa, e com muitos fãs mandando um salve, todos salvados aqui. É, queria então puxar também para as falas finais, ver se você quer dizer alguma coisa. Eu, primeiramente, queria dizer muito obrigada por esse espaço, que eu estou morrendo de saudade de estar pertinho, de estar juntinho. A gente está, para além de fazer uma conversa de 1 hora, mas que seja uma conversa de bar que dure, que a gente fale, que seja essa terapia em conjunto. Agradeço muito a oportunidade. Eu acho que a gente está aqui ocupando aqui, para além desse papo, é um lugar que a gente tem que ocupar, são coisas que a gente tem que falar, e a gente que tem que falar não tem que ser outra pessoa falar o que é um cinema translatino, senão uma pessoa translatina. Tem que ser outra pessoa falar desse cinema preto periférico do que uma pessoa preta periférica, né? Então, se a gente está aqui é porque é o nosso lugar. E a partir disso, convidar você, meu bem, para dar as palavras finais, mandar aquele salve. Ah, quero aproveitar também, você pode puxar também nesse merchan que tem a Evelyn, que vai passar com você, vai junto com você para Cuba, que está com essa campanha online, vou tentar compartilhar aqui no comentário, que é uma mina preta, periférica, no som, que é importante dizer no som, que vai estudar em Cuba também. Então tem que dar essa atenção, porque para além de falar, tem que dar biscoito, porque tem que dar stream, tem que consumir, tem que compartilhar. É assim que a gente consegue expandir o nosso trabalho, né? Total. Pegando então o link aí da Esté. Gente, compartilhem a vaquinha da Evelyn, vão no perfil da Evelyn, doem pra Evelyn, mandem pros amigos de vocês doarem pra Evelyn, convençam alguém a doar pra Evelyn. É tipo sobre isso também, tá ligado? Eu acho que quando a gente tá falando sobre reparação histórica e todas essas coisas, é também a partir de coisas bem concretas, sabe? Como doar dinheiro para que uma pessoa preta vai estudar em Cuba. Então, boa, o Felipe falou que semana que vem o Dan vai conversar com a Evelyn aqui na passagem videográfica. É isso. Então, até Mas então tem como vocês estarem doando. tem o quê? Eu falei que aí, semana que vem tem 1 semana para estar doando, saber mais e É isso. convencer que doou certo. É isso. Mas é isso, gente. Agradecer também. Eu acho que esse assunto é muito denso. E quando a Esté me chamou, eu até pensei, dá pra gente fazer. é, Enfim, eu achei que esse formato de bate-papo faz muito mais sentido para uma live no Instagram pra gente conversar sobre isso, do que a gente fazer uma super exposição acadêmica centrada de quais são os elementos que estão presentes no cinema trans, e nas representações trans, tá ligado? Então acho que era essa a proposta mesmo. Agradecer a todo mundo que assistiu, agradecer a todo mundo que estava aí comentando também. É, E é isso, cara. Os próximos projetos que a gente tem são esses, continuar fazendo cinema, continuar ocupando esses espaços, fazer um festival de cinema, ter LGBT, periférico aqui na Quebrada, e acho que, mano, continuar alçando voos para que a gente consiga transformar essas representações e essas possibilidades de existência que a gente está construindo juntos e esses imaginários, transformar isso em coisas concretas, sabe? Em coisas palpáveis, em vidas, em oportunidades, em mudanças estruturais e de fato, tá ligado? E acho que a grande frase para mim ultimamente anda sendo nada sobre nós sem nós, tá ligado? E acho que se a gente quer construir uma sociedade minimamente mais igualitária e menos colonial e mais humana e com mais vida, né? Com menos pessoas morrendo, literalmente.
eu acho que a gente tem que partir desse pressuposto, porque até agora são mais de milhares de anos em que a gente viu a história se repetindo o contrário disso, tá ligado? E, enfim, é isso. Esse projeto colonial de vocês não deu certo. A E se gente tá aqui depender para de nós, mostrar que não não vai deu dar. certo, né? Exatamente. Ah, e outra coisa que eu acho que para quem ficou com essa indagação, que fazer mais prontamente para essa mudança, eu acho que é votando bolo 50 para a prefeitura, 50,020 quilômetro periférico. A gente está falando de políticas públicas porque o nosso corpo é político. E quem não pensa em política é porque está num lugar de privilégio muito grande. Então, quer ação imediata é a partir do voto, é a partir da conversa. Isso que a gente está fazendo é política de base também, é conversar, é reflexão. E eu acho É que isso. é isso para 50020, minha fechar o. candidatura para São Paulo. Votem aí. A Candidatura minha preta de também. quebrada, TLGBT, cheia de pessoas inspiradoras, que, enfim, vão construir com muita coletividade aí. E é isso, a gente precisa de candidaturas baseadas na base, né, Esther? E vamos A 50 para a gente precisa prefeitura. disso. Quem não votar é transfóbico. Aquele, mentira, gente, não é assim não. Arrasou, meu bem. Tem 3 minutinhos para a gente não ser cancelado do nada. Eu vou fechar aqui, viu? Muito obrigado a todas, todes e todos que participaram. Esse foi um ambiente de compartilhamento, de afeto, porque, nossa, quanto afeto, né? Quantas pessoas passaram dando salve por amor. Só Deus só mais saudade. É Um isso, beijo, amiga. gente. Muito obrigada. Tchau, gente.